Acabamos de ver o parágrafo 4º do artigo 9º do decreto 4449 de 2002. Agora vamos ver o parágrafo 5º. Memorial descritivo que de qualquer modo possa alterar o registro resultará numa nova matrícula com o encerramento da matrícula anterior no Serviço de Registro de Imóveis competente. Ou seja, isso aqui já nos demonstra até a técnica registral que vai ser implementada através do georreferenciamento. Ele gera uma averbação na matrícula de regra, porque tem, olha, as técnicas aqui não estão muito claras na legislação, daí tem registro de imóveis que faz de um jeito, outro faz de outro, tá? O que a gente vislumbra como correto é averbar o georreferenciamento na matrícula atual e abrir uma matrícula nova com aquela descrição georreferenciada encerrando a matrícula de origem, tá? Com base no parágrafo 5º do artigo 9º, decreto 4449 de 2002, conforme essa redação que a gente leu para vocês aqui. Memorial descritivo que de qualquer modo possa alterar o registro, e o GEL sempre altera, resultará numa nova matrícula com encerramento da matrícula anterior no Serviço de Registro de Imóveis competente, mediante requerimento, daí já está falando agora no título, que documento que o Registro de Imóveis vai exigir para agir. Vamos lá, presta atenção. Qual é o título que vai entrar? Requerimento do interessado contendo declaração firmada sob pena de responsabilidade civil e criminal, com firma reconhecida, ou seja, essa declaração, a princípio, por si só basta hoje, não precisa da assinatura dos vizinhos. Certo? Requerimento do interessado contendo declaração firmada sob pena de responsabilidade civil e criminal com firma reconhecida de que foram respeitados os direitos confrontantes. Ele declarou que foi respeitado, não precisa pegar a assinatura dos confrontantes. Certo? Tá? Acompanhado da certificação prevista no parágrafo 1º desse artigo, que é a certificação do GEL, né, de não haver sobreposição, que lemos agora há pouco para vocês, do CCIR, para demonstrar primeiro que CCIR não é GEL, não se confunde. E o GEL está no cadastro. Isso. E mais um caso de exigência do GEL, daquele artigo 22 lá, parágrafo 1º, que lemos para vocês, agora para GEL, tu não averba o GEL sem ter o CCIR. Tá? Então tem que estar tudo certinho junto ao INCRA. E da prova de equitação do ITR, do Imposto Territorial Rural, dos últimos 5 exercícios, quando for o caso. Tá? Então, sempre quando se vai fazer uma movimentação envolvendo imóvel rural, a regra dentro do ordenamento jurídico é demonstrar a regularidade em todos os aspectos. INCRA, CCIR e o ITR. Tem exceções, como a gente viu nas células rurais ali. Tá? Dispensa o CCIR e dispensa o ITR quando estiver envolvendo o PRONAF. Mas isso é matéria para a aula das células. Tá? Bem. Fechando aqui, parágrafo 5º do artigo 9º do decreto 4449. Dentro desse contexto de ser georreferenciamento uma forma de retificação. Parágrafo 6º. A documentação prevista no parágrafo 5º deverá ser acompanhada de declaração expressa dos confinantes de que declaração expressa dos confinantes de que os limites divisórios foram respeitados, com suas firmas reconhecidas. Aqui o parágrafo 6º do artigo 9º trazia até há pouco tempo atrás essa obrigação de trazer as assinaturas dos vizinhos. Hoje não precisa. Não foi revogado expressamente esse parágrafo 6º, mas ele foi derrogado em face da alteração no artigo 176, parágrafo 13 da Lei dos Registros Públicos, com a redação dada pela Lei 13.838. Então, eu falei agora há pouco para vocês, não precisa assinatura dos vizinhos. Não precisa desde agora, desde metade de 2019 em diante. Até então precisava das assinaturas dos vizinhos, dos lindeiros, para fazer um georreferenciamento. Porque era a modalidade de retificação que alterava a medida perimetral, logo incidia o inciso 2 do artigo 213, da 6.015, né, que obrigava a assinatura dos lindeiros. Tanto é que estava materializado no parágrafo 6º. Não existe mais parágrafo 6º, foi alterado. Alterado pela Lei 13.838 e também orientado pelo CNJ, conforme já veremos. Tá? Então, hoje o que precisa? O que está no parágrafo 5º, requerimento, a declaração sob pena de responsabilidade civil e criminal de que não houve sobreposição, a certificação do GEL, né, INCRA e ITR. Tá? São esses documentos que vão entrar para gerar o que é a averbação e depois a abertura de matrícula, conforme lemos ali no início do parágrafo 5º do artigo 9º. Tá? Não sendo apresentadas declarações constantes do parágrafo 6º, o interessado, após obter a certificação, requererá ao oficial do registro de imóveis que proceda de acordo com o parágrafo 2º lá do 213.
Então, parágrafo 6º, parágrafo 8º do artigo 9º, derrogados. Ambos pela Lei 13.838 de 2019, que alterou o artigo 176, parágrafo 13. E o que nos traz essa legislação? Vamos ver como é que está escrito agora o parágrafo 13 do artigo 176 da Lei 6.015. O aluno da escola extrajude tem que estar sempre atualizado, não é? Tem que estar sempre atualizado. Trazemos a lei mais recente sobre o assunto. Isso mesmo. Sempre procuramos, dentro da escola extrajude, estar bem atualizados. E quando alguma apresentação tiver alguma alteração legislativa, vamos fazer uma gravação complementar e incluir dentro da própria aula. Certo? Então, vocês vão ter que observar como. Assiste a aula e ver se tem algum anexo ali, algum linkzinho também para acompanhar as alterações, as novidades. Vamos procurar entregar para você sempre o melhor. Isso mesmo. Tá? Então, vamos lá. Texto do artigo 176, parágrafo 3 da Lei de Registros Públicos. Para a identificação de que trata os parágrafos 3º e 4º desse artigo, é dispensada a anuência dos confrontantes, bastando para tanto a declaração do requerente de que respeitou os limites e as confrontações. Então, até... Está aí a derrogação, então, do parágrafo 6º. Está aí. Até a existência da Lei 13.838, parágrafo 6º, parágrafo 8º, remetiam para as anuências dos lindeiros. Se vem uma lei nova, uma lei federal, e inova, alguma alteração no sistema tem que surgir. Não pode o registrador impugnar a lei e continuar atuando do mesmo modo como até então vinha fazendo sem a novidade legislativa. Certo. Tá? Então, fica a referência. Em seguida, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tá? Lembrando aqui, georreferenciamento é um cadastramento especial de imóveis rurais. Tá? A base normativa do GEO, ela vem da Lei 10.267, desse decreto que eu passei, o 4449 de 2002, e esse decreto constantemente ele saiu com os prazos, né, no artigo 10, ele saiu com os prazos e esses prazos já foram alterados diversas vezes através de outros decretos. Exemplo, decreto 5.570 de 2005, decreto 7.620 de 2011, tá? E também temos o decreto 9.311 de 2018, que é o último que está regendo, que alterou os prazos do artigo 10 do decreto 4449 de 2002. Então temos um arcabouço normativo, né, que precisa ser bem compreendido e estudado por vocês. Essa matéria aqui, esse slide, vai ser apresentado na tela para vocês guardarem aí e terem essa referência. Eu observo o seguinte: alguns códigos de normas, algumas corregedorias, né, através de provimentos ou ofícios circulares, explicam quando que entendem necessário ou não o georreferenciamento. Tá? Porque pelo conceito de ato de transmissão lá, que está colocado na lei federal e no decreto 4449, não explicitou, por exemplo, se uma partilha, uma transmissão por morte, vai precisar exigir o GEO. Não explicou se para averbar uma penhora do imóvel rural eu preciso do GEO. Se para registrar uma carta de arrematação de imóvel rural eu preciso do georreferenciamento. Daí o que acontece? Vem as corregedorias e orientam. Estado por estado, ele vai definir. Isso aí. Só a título de exemplo, então, no estado do Rio Grande do Sul, temos os ofícios circulares 123 a 125, são 3 então, de 2007, da Corregedoria Geral, que vão explicitar quando que é obrigatório e quando que não é obrigatório no estado do Rio Grande do Sul exigir o GEO, que orienta, assim, então, o agir dos notários e dos registradores. Só para vocês entenderem que tem algumas dificuldades aí, né, de enquadramento na exigência ou não do GEO, e daí a Corregedoria vem e procura esclarecer, tá? Fiquem com essa informação. Normas administrativas, também vou pedir que essa matéria seja apresentada na tela para vocês. Diversas normas de execução do INCRA
demonstrando o evoluir dessa matéria na regulamentação dela, né? E temos especificamente aí normas de execução, manuais técnicos, né? Temos o manual do CIGEF, é só botar o manual do CIGEF na internet, no Google lá, e vai aparecer. Lê e aprende a trabalhar com o georreferenciamento, tá? Nossa abordagem aqui não tem como, não vamos ficar o dia inteiro só fazendo uma aula de geo, quando o objetivo dos nossos cursos não é esse, e sim informá-los, bem informá-los, tecnicamente acerca de pontos, mas dentro de um período aí de 1 hora no máximo, tá? Então temos o manual do CIGEF, instrução normativa número 77 de 2013 do INCRA e outras normas. Fica o material na tela para vocês acompanharem e estudarem com mais calma, tá? Vamos lá. Ainda sobre a aplicação da Lei 13.838 de 2019, então, para demonstrar que até ela, GEL era retificação e, portanto, atraía a assinatura dos vizinhos. Hoje, GEL é retificação, mas sem a assinatura dos vizinhos, sem a concordância dos lindeiros, porque se presume que seja verdade, que não se esteja incluindo área nova, tá? Que não se use o GEL para fins de aquisição de propriedade, tá? Agora, o GEL era visto como retificação, continua sendo visto como retificação. Não é possível dissociar GEL de retificação. O que se tentou quando saiu a Lei 13.838 foi, não, agora vamos criar o GEL puro. Tem o GEL com retificação e tem o GEL puro, para fins de aplicar essa 13.838 no GEL puro e quando tiver retificação continuar exigindo as assinaturas dos vizinhos. Não é assim. Não é assim. Tanto é que veio o CNJ e regulamentou essa questão, publicando a recomendação número 41 de 2019 do CNJ. Fiquem atentos. E fiquem atentos, sabe ao que da recomendação 41? Ao texto atualizado. E também foi... Então, porque ela saiu em julho, logo depois da publicação da Lei 13.838, mantendo o padrão existente como se não tivesse havido Lei 13.838, ou seja, exigindo as assinaturas dos lindeiros quando previa um parágrafo único no artigo 1º dessa recomendação número 41 do CNJ. Daí o CNJ percebeu que se equivocou e no dia 28 de agosto de 2019 publicou no seu Diário da Justiça, nas últimas folhas desse Diário da Justiça do CNJ, do dia 28 de agosto de 2019, né? O texto correto dessa recomendação 41, que é sem o parágrafo único, que é concordando com a novidade trazida pela Lei 13.838, dispensando as anuências dos confrontantes no GEL. Então, GEL hoje é retificação, só que sem assinatura. Temos, então, portanto, um incentivo à aplicação do georreferenciamento. Um incentivo. Para que quem não tinha seu imóvel georreferenciado, agora vá georreferenciar, porque não precisa mais dessa formalidade. Assinatura dos vizinhos, que antes era, às vezes, um pouco complicado de conseguir, né? Tá? Então, fiquem atentos. Temos agora essa novidade, a 13.838, inclusive para isso, para servir como incentivo de aplicação do GEL, porque o GEL vai gerar mais segurança a todos. Tá? Ainda sobre anuências, há mais alguma peculiaridade que vale citar nessa apresentação? Importante também trazer a novidade, dentro desses regulamentos que trouxemos aqui, foi citado o Decreto 9.311 de 2018. Ali já começou uma inovação com relação a essas anuências. Porque o que diz o parágrafo 10? Né? Parágrafo 10, que ele alterou lá o Decreto 4.449 de 2002, o artigo 50 do Decreto 9.311, ele vai dizer que é dispensada a declaração dos confinantes, aqui já começou, então veja, em 2018 já começou uma dispensa de assinatura dos confinantes com base nesse Decreto 9.311, depois veio a Lei 13.838. É dispensada a declaração dos confinantes prevista no parágrafo 6º quando a retificação de matrícula de imóvel rural relativo à área pública da União ou do INCRA for formulada pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, Casa Civil da Presidência da República ou pelo INCRA. Então, se o INCRA está fazendo um GEL num imóvel seu, né? Ou num imóvel da União, aí quem faz é essa Secretaria Especial da Agricultura,
quando estiver fazendo georreferenciamento do imóvel da União do INCRA, dispensar a anuência. Por que isso? Por que isso? Porque sempre vai prevalecer o interesse público, o que o INCRA disser, né? O que o ente público disser que é seu, sempre vai prevalecer. O que pode se resolver uma questão ou outra é indenização. Certo. Né? Mas se o Estado disser que esse imóvel é meu, como se fosse uma desapropriação indireta, depois indeniza, pronto. Né? É esse o espírito que está materializado aqui no parágrafo 10, né? E no parágrafo 10 do artigo 9º do Decreto 4449, de 2002, com a redação dada pelo artigo 50 do Decreto 9.301, dispensando a anuência dos lindeiros quando estivermos tratando de imóveis públicos da União ou do INCRA. Tá? Então, para fechar essa questão de anuência, era isso. Tá bem. O professor mencionou que alguns estados vão dizer quando é necessária a apresentação do GEL ou não, mas quando que ele seria obrigatório, né? Quando que se aplica para que tipo de contratação envolvendo imóvel rural, né? Muito bem. Então vamos para o texto normativo. A gente passou o artigo 9º, agora vamos para o artigo 10. Casos de exigência do georreferenciamento, artigo 10 do Decreto 4449, que para mim é a norma mais elucidativa. Tá? A Lei 10.267, ela começa a nos apresentar os conceitos ali, a alteração da 6.015, mas é o Decreto 4449 de 2002 que vai materializar mesmo como que a gente vai concretizar isso aqui. Artigo 10. A identificação da área do imóvel rural prevista no parágrafo 3º, nos parágrafos, 3º e 4º do artigo 176 da 6.015 será exigida nos casos de... Então é quando o registro de imóvel vai exigir. Certo. Desmembramento, parcelamento, remembramento. Então, desmembramento, parcelamento, remembramento, mexeu na situação objetiva da coisa. E em qualquer situação de transferência de imóvel rural na forma do artigo 9º, somente após transcorridos os seguintes prazos. Então, olhem a abertura desse conceito. Em qualquer situação de transferência de imóvel rural. Daí entra aquela questão que eu coloquei. Uma rematação não é situação de transferência? Uma hipoteca. Não é. A hipoteca é uma oneração, né? E daí poderia trazer um 1420, quase viu. Sempre eu tenho que observar o mesmo regramento quando eu vou onerar um imóvel daquele que eu vou dispor do imóvel. Poderia até na hipoteca vir essa questão, mas está resolvido. Quando estiver tratando de direito de crédito, não se exige o GEL. Certo. Então não precisa para hipotecar, tá? Fiquem atentos. Nem para dar em alienação fiduciária, a princípio. Né? Então vamos lá. Qualquer situação de transferência de imóvel rural, na forma do artigo 9º. Na arrematação precisa. Daí vem a Corregedoria do Rio Grande do Sul, por exemplo, e diz, não, a arrematação não precisa. Tá? Então, ficarem atentos a essas peculiaridades, porque a norma aqui ela não foi elucidativa, ela foi muito aberta. Muito aberta. E daí incluiu diversos casos que deu problema. E daí veio o Poder Judiciário para resolver. Agora, é interessante trazer para vocês, vejam o que a gente leu aqui. Ó. Desmembramento, parcelamento, remembramento, qualquer situação de transferência de imóvel rural. Aqui são os casos de exigência. Mas o artigo 10 nos trata de prazos também, né? Fiquem atentos. Né? Tá? Só para lembrar para vocês aqui, ó. Nos casos de exigência, estamos nos casos de exigência. Só para passar para vocês, o ofício circular 125 de 2007 da Corregedoria do Rio Grande do Sul, por exemplo, ó, oriento Vossa Excelência, esse 125 é direcionado para os juízes. Oriento Vossa Excelência no sentido de que deve ser exigido já referenciamento referente aos autos judiciais apenas naqueles processos cujo objeto central da ação seja o próprio imóvel. Exemplo, uso capião, retificação, divisão e extinção de condomínio, demarcação, desapropriação, etc. Então, quando o objeto central da ação for o imóvel, daí tem que exigir o GEL. Continuando o texto. Não havendo necessidade de exigência em ações cujo imóvel é afetado reflexamente, tais como partilhas por inventário ou arrolamento, separação ou divórcio, penhora, arrematação, adjudicação e similares. Tá? Então, vem o ofício circular e resolve a questão... Certo. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, acerca desse caso, de qualquer situação de transferência de imóvel rural. Então, fiquem atentos a como está estabelecido no estado de vocês. Tá bem? Então, esclarecido o tema do artigo 10, do que seria essa qualquer situação de transferência do imóvel para o Rio Grande do Sul,
Resta o tema do somente após transcorridos os seguintes prazos, ou seja, que prazos seriam estes? Está atento, meu amigo Rubens, está atento, né? Os prazos, então, estão no artigo 10 e nos incisos. Só para passar para vocês, esses prazos, como a gente viu, já foram alterados diversas vezes por decretos. Por que foram alterados? Porque quando se publicou as normas, o INCRA sequer estava estruturado para atender a exigência da norma. Então foi necessário ali uma adequação do ente administrativo, do órgão, né? Do INCRA, e depois atendendo às exigências do próprio setor primário, que tem a sua bancada ruralista lá no governo, né? E tem força e consegue, com razão nesses casos aqui, conseguir ir prorrogando o GEL. Hoje a obrigatoriedade do GEL referenciamento está para os imóveis rurais acima de 100 hectares. Hoje, 2019. Também. Tá? Então vocês têm que cuidar ali os incisos do artigo 10 que vão determinar quando que o registro de imóveis vai exigir o georreferenciamento em função dos prazos. Em função dos prazos. E esses prazos estão no decreto 9.311 de 2018? Hoje estão no artigo 10 do decreto 4449 de 2002, com a redação dada por esse último decreto aí. Tá atento, parabéns, meu amigo. Isso aí, tá ficando especialista em georreferenciamento. Aqui tem que tá bem? Puxar a classe, não é? Isso aí. Tá, então, olha o que diz o parágrafo 2º lá do artigo 10. Após os prazos assinalados nos incisos 1 a 6 do caput, fica defeso ao oficial do registro de imóveis a prática dos seguintes atos registrais envolvendo as áreas rurais de que tratam aqueles incisos, até que seja feita a identificação do imóvel. Então está aqui a obrigação, o registro de imóvel não pode agir sem o georreferenciamento, observados aqueles prazos ali. Tá bem. Tá? E as condicionantes, prazo e condições, quais? Desmembramento, parcelamento, remembramento dos casos de transferência. Caso de transferência, por ser muito aberto, observem o que os tribunais locais. Isto mesmo. Tá? Tá bem. A norma indica um marco para o início da contagem do prazo ou é da publicação da lei ou de algum dos decretos? Está explícito, né? Parágrafo 3º do artigo 10. Parágrafo 3º do artigo 10, decreto 4449. 20 de novembro de 2003. Porque também ficou muita discussão. Tá, mas quando que vai começar a contar o GEL ou não? Veio o legislador e regulamentou. Artigo 20, data é 20 de novembro de 2003, que daí, a partir dessa base, se começa a contar os incisos do artigo 10. Por exemplo, o inciso 7, 22 anos para os imóveis com área inferior a 25 hectares. 22 anos contado o quê? 20 de novembro de 2013. Então, a partir de 21 de novembro de 2025... É que exatamente seria necessário. Para todos os imóveis rurais do georreferenciamento. Tá certo. Entenderam? Então, analisem os prazos dos incisos do artigo 10, partindo dessa base de data, aqui, 20 de novembro de 2003. Tá? Muito bem. E em virtude disso, pode-se dizer que o mesmo vai valer para processos judiciais envolvendo imóveis rurais? Aqui é uma questão bem interessante, ó, que até a gente vai poder... Fiquem atentos, isso aqui tem a ver com o uso capião extrajudicial também, tá? Porque tem o uso capião judicial e o extrajudicial. Certo. O artigo 2º do decreto 5.570 de 2005. Artigo 2º, decreto 5.570 de 2005, ele tem vida própria. Esse artigo 2º não foi um artigo que serviu para alterar disposições do 4449. Ele tem vida própria. Certo. E o que diz esse artigo 2º do decreto 5.570? A identificação do imóvel rural objeto de ação judicial, conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 225 da 6.015, será exigida nas seguintes situações e prazos. Então, é uma situação específica de condições e prazos envolvendo ação judicial e imóvel rural. Certo. Imóvel rural em ação judicial. Então, não é artigo 10. É outra quando situação. For ação judicial. Não é artigo 10. Caput, incisos e parágrafos. Não é artigo 10. É o artigo 2º. Quando tiver ação judicial, é artigo 2º do decreto 5.570. Também. De 2005, tem vida própria. Vamos lá. Inciso 1. Imediatamente
Daí não é mais aquele prazo lá, o 20 de novembro, quanto aos prazos do inciso. Imediatamente, qualquer que seja a dimensão da área, independente do novidade, tamanho, nas ações ajuizadas a partir da publicação desse decreto, tá? Que é novembro de 2005. Eu não tenho a data correta, que acho que é 20 de novembro de 2005, mas acessem aí o decreto 5.570 de 2005, até vou complementar aqui para eu saber. A partir da publicação desse decreto 5.570, as ações ajuizadas a partir dali precisa exigir o GEL imediatamente, independentemente da área. Exemplo, ação de uso capião de imóvel rural, ajuizada em 2006 em diante, final de 2005, dezembro de 2005 em diante, para acessar o álbum imobiliário, para registrar esse uso capião, precisa do georreferenciamento, mesmo que seja, por exemplo, de 1 hectare. Certo? Tá? Então, qualquer que seja a dimensão. Qualquer que seja a dimensão. Imóvel rural, uso capido, com a área de 1 hectare, uso capido na justiça, vem um mandado de registro, precisa exigir o georreferenciamento. Isso decorre do inciso 1 do artigo 2º do decreto 5.570. E o inciso 2 vai nos dizer, nas ações ajuizadas antes da publicação desse decreto, ou seja, de novembro de 2005 para trás, serão observados os prazos fixados no artigo 10. Então, aí vale o artigo 10. Mas, olha, são raras as ações hoje. Olha, temos de 2005 para 2019, 14 anos, o capião já deve ter encerrado, tá? Mas são raras as ações. Ações, então, ajuizadas antes, observa os prazos. Daí determina a área, é importante a área. Certo. Né? Agora, ações posteriores ao decreto, ajuizadas posterior, precisa exigir o georreferenciamento para fins de registro. E daí, como é que funciona dentro do registro de imóveis e do judiciário? O judiciário tem entendido na jurisprudência que existe a fase processual e a fase registral. Porque o juiz não cuidou, não exigiu o GEL dentro do processo. E tem uma sentença. Entendeu? Deveria ter cuidado lá, né? Deveria ter exigido a certificação, o georreferenciamento na fase judicial para já concluir o processo certinho. Certo. Mas não sabia dessa questão do GEL, né? Foi até o STJ, isso aí, diversos processos, e definiram que precisa do georreferenciamento. Mas na fase registral, para registrar esse mandato, tá? Para definir que o processo não tem irregularidade, tá? Assim a gente pode concluir que é um benefício aqui para o uso capião extra. Por quê? Porque para uso capião extrajudicial, a baliza vai ser a área. Então, se tu vai uso capi no meio extrajudicial, um imóvel rural de 5 hectares, precisa de GEL? Não precisa. Porque o provimento 65 do CNJ, no artigo 19, inciso 3, ele remete para os prazos da Lei 10.267, que é o artigo 10 do Decreto 449. Agora, se for um uso capião judicial, é o artigo 2º do Decreto 5.570, e daí vai precisar do GEL. Então, tá o benefício para o uso capião. Um incentivo ao uso capião extrajudicial, tá bem? Fica essa dica para vocês aí, passar aí para os usuários, tá bem? Tá bem. Como de costume, vamos passar para as peculiaridades, né, que valem sempre ser mencionadas. Para os aspectos registrais, por favor, especifique como se dará a técnica registral, né, na aplicação do georreferenciamento. Como que o registro de imóveis ele aplica o instituto, né? Deve ser aberta uma nova matrícula, vamos esmiuçar as peculiaridades. Passamos brevemente aqui antes, mas é preciso deixar isso bem claro, tá? Técnicas tem para todos os gostos, digamos assim, dentro do registro de imóveis, tá? Mas a compreensão que nós alcançamos do artigo 9º, parágrafo 5º do decreto 4449 de 2002, indica o quê? A averbação do GEL na matrícula atual vai abrir uma matrícula anual com aquela descrição georreferenciada. Tem alguns estados que permitem, inclusive, incluir a imagem
da planta, que tu alcança lá no sistema do CIGEF e joga dentro da matrícula, porque o imóvel todo quebrado, assim, para facilitar até a publicidade. É interessante fazer constar das matrículas a imagem, é possível, tá? E encerra aquela matrícula mãe. Então, averbou, abriu matrícula e encerrou aquela escrituração antiga e começa a vida nova, já imóvel, com imóvel georreferenciado e com aquelas características hoje muito mais precisas, tá? E aí a gente vai, às vezes, alcançar matrículas com diversas folhas, por causa que a dimensão do imóvel é grande, ele tem muitas quebradas, e cada quebrada vai gerar toda uma descrição. Certo. E daí, essa é a dificuldade hoje de trabalhar com o GEL dentro do serviço notarial registrado. Imagina, o tabelião vai lavrar a escritura de compra e venda, tem que escrever tudo ali. Não, dá para fazer uma descrição mais sucinta, tá? Mas enfim, a técnica dentro do registro de imóveis é essa: a verba, a matrícula e encerra aquela escrituração, né? E os cuidados que os notas e os registros de imóveis precisam ter é esse: a descrição do imóvel, né? Basta para o notas, na escritura, uma remissão à matrícula, não precisamos transcrever toda aquela descrição georreferenciada. Assim como tem aquela possibilidade dentro da Lei 7.433, de 85, no Decreto 93.240, de 86, quando se trata de imóvel urbano, uma descrição sucinta. Agora também tem para o GEL, para o imóvel rural, quando já é referenciado, não é qualquer imóvel rural. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma escritura de compra e venda do imóvel rural que ainda não tem GEL, não tem GEL por quê? Porque não está dentro do prazo, etc. Aí tu tem que descrever todo o imóvel, né? Porque não tem, para atender o 225 da 6.015, não é a exigência do registrador, é a exigência da lei. Descreve todo o imóvel, número de matrícula. Tá? 225 exige a descrição de todo o imóvel, 222, 223 exige o número da matrícula. E quando se tratar de georreferenciamento, assim como tem para os imóveis urbanos, tem essa facilitação aqui quanto à descrição, tá? Para não ter que descrever, senão daria também folhas e folhas de escritura, às vezes, só para descrever o imóvel, tá? Tá bem. Um caso específico. Se o coproprietário, né, um condômino, tem uma área ideal inferior à medida que estabelece a exigência, mas a área da matrícula de todo o imóvel supera a área prevista, exige-se ou não o georreferenciamento? Pelo que eu entendi, a questão é o seguinte, ó, tem uma matrícula de 200 hectares. Exato. Né? 200 hectares. Ou seja, o imóvel em si é maior do que o limite hoje de 100. Tá bem. Né? Mas a área ideal do condômino, então tem que ter um condômino, mas de um dono, a mesma coisa. A área ideal dele é menos de 100. Exatamente. A área dele é 50 hectares. Ele quer vender. Precisa exigir o georreferenciamento ou não? Essa questão é muito, muito boa e é do dia a dia. Pois bem, então vocês têm que analisar como é que está colocada essa situação em cada estado, porque pode ter uma orientação da Corregedoria acerca desse assunto. No estado do Rio Grande do Sul, onde temos o projeto Gleba Legal, que é um incentivo a acabar com a vida em condomínio, porque a vida em condomínio não é boa, voltar a atender o princípio da exclusividade, que já passamos para vocês em outras apresentações, cumprindo assim o artigo 1231 do Código Civil, né? Cada pessoa com o seu imóvel. Então, temos norma que incentiva acabar com a vida em condomínio. Se aplicado o Gleba, a localização dessa parcela, saindo daquele condomínio, é possível dispensar o georreferenciamento. Tá? Isso tem, inclusive, o amparo da Superintendência do INCRA no Rio Grande do Sul, conforme contatos que foram feitos entre as entidades de classe, aqui, Colégio Registral do Rio Grande do Sul, na ocasião, com o INCRA, né? E se chegou a essa compreensão. Isso está materializado em perguntas e respostas do Colégio Registral do Rio Grande do Sul, que também orienta os registradores, né? E esse slide aqui eu vou pedir para apresentar para vocês, né? Para vocês terem conhecimento. Tem até um comunicado número 6 do Colégio Registral do Rio Grande do Sul, comunicado número 6 de 2016, orientando nesse sentido. Se cumulado com o Gleba, né? Possível dispensar o georreferenciamento para fins de alcançar a matrícula daqueles 50 hectares e nela registrar
essa transmissão sem exigência do GEL. Em outros estados, como é que tem funcionado? Para lembrá-los, o CCIR ele não prova propriedade. Ele falou antes, né? É o cadastro, não é propriedade. Propriedade é registro de imóveis. Tem um entendimento consolidado até no seguinte sentido. Se para o INCRA o imóvel está cadastrado com aquela área inferior à exigência do GEL, ou seja, se existe um CCIR próprio para aquela parcela que está dentro de uma matrícula, que é possível. Pode ter um CCIR da área toda, ou pode ter um CCIR de cada parcela de cada condomínio, porque é cadastro. Certo. Cada condomínio tem o seu cadastro, ou seja, aquele cadastro tem área inferior à exigência do GEL, para o INCRA, o imóvel é aquele que tem aquele cadastro, e não o conceito de imóvel lá da Lei de 6.015, tá? Do artigo 176, parágrafo 1º, inciso 1. Nesse caso, quando tem o CCIR próprio, há um entendimento de que é possível realizar essa escritura e registrá-la sem a exigência do GEL, quando houver um CCIR próprio, então, para a parcela. Fiquem atentos aí, é muito importante. Tá? Muito importante. Muito bom. Outro caso específico. Imagina um imóvel hipotecado. Né? Precisa que o credor hipotecário anua para que o georreferenciamento tenha acesso ao registro de imóveis? Com perguntinhas difíceis, o amigo Rubens. A gente não pode facilitar. Não? Tá certo. Entendo que não precisa essa assinatura do credor, porque o georreferenciamento não é transmissão de direito de propriedade, não é constituição de um gravame, não é nada, é apenas a técnica de apuração diferenciada, mais precisa hoje, que ela vai ao encontro do interesse do credor, então. Ela serve até para dar mais segurança àquele gravame, aquela hipoteca, por exemplo, que garante o credor. E, portanto, ele não precisa comparecer, não precisa anuir para georreferenciar um imóvel hipotecado. Tá? Essa é a consideração que a gente faz. Meu juiz não precisa dessa anuência. Tá bem. Tá? E a fundamentação é essa. Primeiro, não tem uma norma que obrigue a anuência do credor. O que não tiver expresso na lei, não tem como exigir. Tá bem. Né? E segundo, o GEL apenas é uma técnica de medição que apura melhor o imóvel, vai dar mais segurança para aquele benefício, para aquela garantia ali, não o contrário. Se fosse o contrário, até deveria se pensar sobre a anuência, mas não é para beneficiar o credor, inclusive. Tá? Ok. Há alguma outra obrigação que os registradores de imóveis têm para com o INCRA? Muito bem também, muito bem. Uma vez averbado o GEL, gerou a matrícula e encerrou aquela, no final do mês, o que o registro de imóveis tem que fazer? Comunicar. Tem uma comunicação contínua entre registro de imóveis e INCRA acerca dessas alterações nas matrículas dos imóveis promovidos em função do georreferenciamento. Não dá para esquecer disso, então. Tem que fazer essas comunicações com o INCRA, tá? Para atender essa questão. Isso está no artigo 4º e no artigo 5º do decreto 4449. O artigo 4º, os serviços de registro de imóveis ficam obrigados a comunicar mensalmente ao INCRA as modificações ocorridas nas matrículas e segue. Tá? Depois vocês vejam com mais calma, mais atenção aí. O georreferenciamento deve ser feito apenas uma vez para cada imóvel, correto? Uma vez georreferenciado, não precisa georreferenciar se pretende parcelar o imóvel? Incorreto. Incorreto. Desculpa a brincadeira. Esse sistema do georreferenciamento está aberto a todas as alterações que o imóvel sofrer. Então, se o imóvel já foi referenciado com 1.000 hectares, por exemplo, e agora vai vender 300 hectares, 500 hectares, sei lá, vai precisar georreferenciar de novo, quando vai localizar. Porque esse sistema do INCRA vai ter que saber que tem um imóvel agora com 700 e outro com 300. Ou um com 500 e outro com 500. Vai deixar de ter aquela unidade, a coisa, né? E sim vão ser criados novos imóveis e para isso o sistema tem que estar abastecido. Então, portanto, vai ter que fazer um novo memorial e certificar de novo lá no INCRA. Tá? Então, é um sistema que está em aberto, está em construção e vai continuar. Todas as alterações envolvendo o imóvel, daí entra naquele conceito, remembramento, parcelamento, etc.
Tá? Quando tu dividiu, então, alterou a situação objetiva. De novo o georreferenciamento. Isso está no manual do CGF, naquelas normativas administrativas criadas pelo INCRA e vão ser demonstrados para vocês aí na tela. Tá? Foram demonstrados para vocês. Já existe uma jurisprudência no STJ acerca de georreferenciamento? E se existe, como que ela está? É importante a gente trazer sempre um linkzinho com jurisprudência, né, para demonstrar a aplicabilidade. Então, essa questão aquela do uso capião, né, que eu falei, que na fase processual, fase registral, só para demonstrar que chegou lá no STJ, RESP 123.850 Rio Grande do Sul. Repito, RESP 123.850. Obrigatoriedade do geo no uso capião, tá? Para registrar. O que mais? RESP. Judicial. Não, extrajudicial. Não, extrajudicial. Muito bem, tá atento. Ando estudando, não é? Isso aí. Outra aresta aqui que vale trazer, só para demonstrar para vocês, ações possessórias, que não é registro de imóveis. Certo. Tá? Mas só para trazer aqui, é bom a gente fazer um link com todas as matérias. RESP 1646179 Mato Grosso. É dispensável já o referenciamento em ações possessórias, nas quais a procedência do pedido não seja modificação no registro de imóveis. Tá bem. A gente está tratando aqui, até agora, direito de propriedade. registro de imóveis. Quando tem atuação junto ao registro de imóveis, tem que prestar atenção em tudo que a gente passou para vocês aqui. Agora, ação possessória não tem nada a ver com registro de imóveis. Posse não tem nada a ver com registro de imóveis. Então, não tem por que exigir o georreferenciamento, tá? Então, citado ali o número do recurso especial. E, para concluir aqui, um recurso especial 1677995 Ceará. Repito, RESP 1677995 Ceará. Ação movida pelo DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o Departamento do Estado, do Governo, né? É uma autarquia federal. Exige o georreferenciamento. Então, não interessa se é para ente público, para o ente público ali, ou para o particular. A legislação não criou essa diferenciação. Enquadrou nos conceitos aqui apresentados, vai precisar do georreferenciamento. Então, desapropriou imóvel rural, essa desapropriação foi judicial, foi após a publicação do decreto 5.570, o artigo 2º lá, né? Exige o geo. Se foi antes, cuida os prazos. Certo. Tá? E se o prazo estabelece a obrigatoriedade, por exemplo, a apropriação judicial promovida lá, inaugurada no ano de 2000, mas envolvendo uma área de 1.000 hectares, já há referenciamento nela. Tá bem? Professor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de aprender junto. Satisfeitos aqui com mais uma aula brilhante. Peço a todos que fiquem atentos às novidades na nossa plataforma. Continuem conosco e tenham bons estudos.